porque lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, está escrito da seguinte forma: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E ele estava com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Louvado seja Deus. E a gente vê o tamanho da humildade de Jesus. O maior exemplo, ele sendo Deus, Criador de todas as coisas, desceu, aleluia, se fez carne, louvado seja Deus. Passou, aleluia, todas as situações que um ser humano comum pudesse passar, até porque não nasceu em berço de ouro, nasceu numa manjedoura, mostrando o tamanho da humildade. E quando chegou o momento de exercer o seu chamado, a sua vocação, de maneira alguma buscou glória para si mesmo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, aleluia, o apóstolo Paulo, ele vai nos dizer, aleluia, lá em Filipenses, que ele, aleluia, sendo Deus, não usurpou de maneira alguma os seus direitos. Eita, isso De maneira alguma usurpou ser, aleluia, reconhecido por homens como aquele que fazia tudo. Porque quando aquele jovem chegou para ele e disse: bom mestre, ele disse: por que me chama de bom? Ah, só que é bom. É o Pai que está no céu. Desse jeito. Tão bom, mas tão bom, que me enviou para que em mim se cumprisse a vontade dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. E o Senhor Jesus, ele disse uma coisa bastante interessante, um versículo maravilhoso que eu gosto muito, aleluia, que está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu amo esse texto. É maravilhoso, pastor. O senhor falando aí, e eu meditando naquilo que o senhor estava falando, nas nossas fragilidades de nos irarmos, de muitas vezes até queremos resolver da nossa forma, mas graças a Deus que o Espírito Santo está conosco e nós não agimos da nossa forma. Nós entramos no nosso quarto, fechamos a nossa porta, oramos, reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa pequenez, e o Senhor vem e traz seu bálsamo, seu refrigério e a solução para aquilo que a gente não teria como resolver. Louvado seja Deus. E eu continuo assim meditando, aleluia, na humildade, e nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, porque Jesus, ele disse: aprendei de mim. Louvado seja Deus. Fica tranquilo aí. Foi aqui, tá? É ao vivo, é assim mesmo. Ao vivo é desse jeito é melhor mesmo. Viu? Primeira vez, né? Louvado seja Deus. E Jesus, ele falou: aprendei de mim. E nos últimos anos da igreja, a igreja tem se preocupado pouco em aprender de Deus. Os homens em si, toda a humanidade tem se preocupado pouco em aprender de Deus. Aprender de Jesus. A gente só aprende de Jesus examinando as suas escrituras. O apóstolo Paulo, ele foi o mais ousado de todos os discípulos, apóstolos. Ele chegou a dizer: sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E a gente vai ver uma coisa interessante no apóstolo Paulo, que ele vai chegar mais à frente e vai dizer assim: miserável homem que sou. Eita. Aleluia. Então, por mais que nós tentamos nos espelhar, por mais que nós nos esforcemos, mas vamos estar sempre igual a Paulo: miserável homem que sou. Por quê? Porque o único perfeito, aleluia, foi aquele que desceu dos céus. Louvado seja Deus. E tem um grande exemplo para nós, o sinal da humildade, de reconhecer, aleluia, que tudo
vem do Pai. Tudo é pelo Pai. Louvado seja Deus. Aleluia. E meditando nessa questão, a gente vê que o único realmente, verdadeiramente, o único que não houve sombra de dúvida em nada, em questionar nada que foi falado, que foi vivido, foi Jesus. E a gente vê nos últimos dias, nos últimos tempos, pessoas, aleluia, esquecendo de se guiarem muito pela palavra, por aquilo que Jesus falou e, às vezes, serem guiados por ventos de doutrinas que não têm base bíblica, que diz que o homem é super, que o homem é capaz de tudo. E, de repente, chega o dia mau e a gente vê que não é bem assim. Nos assustamos, porque vemos, a gente chega a ser um Pedro quando diz: Senhor, se és tu, eu vou andar sobre as águas. Louvado seja Deus. Mas será que, aleluia, estamos tão prontos assim para fazer como o mestre que andou sobre as águas verdadeiramente? Louvado seja Deus. E não se preocupou com o vento ou com o mar? Temos que reconhecer todos os dias a nossa pequenez, a nossa dependência, total dependência de Deus. Louvado seja Deus. Traga uma pequena reflexão. Aleluia. E a gente vai entender, aleluia, acerca da humildade. Duas pessoas. A gente vai ver o centurião romano. Homem de autoridade, reconhecido, mas que sabia o lugar dele. Amém. E para conseguir o favor do Senhor, ele se humilhou e disse: Mestre, eu não sou digno que entres em minha morada, mas eu sei que tens autoridade para me dizer uma só palavra. Aleluia. E tudo vai ficar bem. Louvado seja Deus. O que dizer da mulher cananeia? Se humilhar, aleluia, reconhecendo o seu estado, reconhecendo a sua condição, para obter o favor imerecido, que é a graça. Se toda a nação, se todo o planeta, se todos, assim como está escrito em 2 Crônicas, no capítulo 7, verso 14, se todos reconhecessem, se todos se humilhassem, se todos se dobrassem, fossem humildes suficientes para reconhecer: olha, o pecado é nosso, o erro é nosso. Se Deus tem permitido acontecer tudo isso, a culpa é nossa, a culpa é minha. Eu reconheço, a culpa é minha. Louvado seja Deus. O mal não teria sobrevivido. Louvado seja Deus. Mas já que veio, nos humilhemos, reconhecemos a cada dia que somos dependentes da graça e da misericórdia do Senhor. Louvado seja Deus. E eu trago uma reflexão aqui, uma pequena reflexão de um rei. Eu não sei qual autor, eu vi um pastor amigo nosso, e trouxe essa pequena ilustração, e enquanto eu estava orando e pedindo a Deus acerca do que trazer para nós nessa tarde. E ela fala de um rei. Um rei que chamou o seu sábio e disse: olha, eu preciso de uma frase. Uma frase que eu possa olhar todos os dias para ela. E que essa frase, todos os dias, ela venha servir na minha vida. Para os dias tristes, mas também para os dias de grande alegria. Ele chamou o sábio, um dos seus conselheiros, e disse: olha, me prepara essa frase, porque a gente tem que entender uma coisa. Aí vai para nós, liderança, né? Todo bom líder, ele tem que ter conselheiros do lado, porque sozinho